Nesse vídeo, eu trago para vocês sobre venda de bens de curatelado. Eu postei um vídeo anterior sobre curatela e curatelado e muitas perguntas me foram feitas naquele vídeo. E a maioria das perguntas acerca de venda de bens do curatelado. Como fazer para vender? Em primeiro lugar, eu trago para vocês o seguinte: o curador é responsável por administrar os bens do curatelado. E na dúvida, a primeira coisa que o curador deve fazer é procurar atendimento de um advogado que seja de sua confiança. Se você não consegue contratar um advogado de sua confiança, procura a Defensoria Pública do Estado. Se é o Estado que tem convênio com a OAB, procure a OAB para que você possa conseguir um advogado para pedir uma autorização judicial. Porque a venda de bens de curatelado só se procede por meio de uma autorização judicial. Essa autorização é daquele juiz que trabalhou no processo de interdição, que concedeu ao curador aquele termo de curatela antecipada e depois se tornou processo, julgou o processo, interditou, mandou publicar no edital para tornar público que aquela pessoa está sendo interditada. Esse juiz, que é o juiz responsável para conceder alvará judicial para a venda de bens do curatelado. Mas existem outras exigências para serem cumpridas, para se poder vender esse bem. A primeira coisa, se deve provar a real necessidade. A real necessidade, por exemplo, se vai vender aquele bem para comprar um outro bem que seja mais importante para o curatelado. Não é para o curador, é para o curatelado. Por exemplo, vender uma casa que não tem bom acesso para aquele curatelado viver, ou em um local mais distante, para adquirir uma outra casa que tenha melhor acesso e que ele possa ter melhor atendimento. Tem que provar a real necessidade. Outra coisa também que tem que provar: a inequívoca vantagem. Que eu estou vendendo esse bem, mas que com essa venda eu vou trazer vantagem para o curatelado. Vantagem não é ausência de prejuízo. Vantagem é vantagem real. Aqui, tanto o Ministério Público como o Judiciário vai ficar em cima para analisar se essa venda foi benéfica, trouxe benefício para o curatelado. Se trouxe benefício para o curatelado, não tem porquê o Ministério Público não aceitar e o juiz não homologar o alvará para a venda desse bem. Outra coisa também muito importante: a avaliação do bem. Será necessário que prove, aqui também a prova inequívoca, sobre a avaliação do bem, e que esse bem, além daquela vantagem que eu falei, aquela vantagem inequívoca, tem que mostrar também essa avaliação do bem que foi feito de forma correta. Por exemplo, uma casa. Às vezes, apenas uma avaliação por meio de corretores pode não ser suficiente. Às vezes, o juiz pode exigir uma perícia por um juiz indicado, por um perito indicado pelo juiz. É importante analisar isso. Outra coisa: os valores dos bens que são vendidos são depositados em juízo. Naquele juízo que trabalhou no processo de interdição. Esse juízo ele se torna prevento para
tudo o que acontecer sobre os bens do curatelado. Com essa venda do bem e o depósito judicial, aí o administrador, o curador, ele pode ir requerendo valores por meio de alvará. Se tem um depósito judicial, provavelmente pode pedir um alvará eletrônico. Pegou aquela quantia do dinheiro, usou naquelas despesas necessárias para o curatelado, tem que prestar conta daqueles valores, onde gastou. Só depois que prestar contas e provar novamente a real necessidade de mais dinheiro, vai pedir outro alvará de levantamento para poder gastar aquele dinheiro nas contas do curatelado, as contas necessárias. Outra coisa também que tem me perguntado muito, se o curador precisa morar no mesmo local do curatelado. Isso não é necessário. O curador pode estar em outro local. Nós temos que analisar que o curador, ele não é cuidador. Muito embora, às vezes, misture um pouco a figura do curador com o cuidador. Porque quando se trata de pessoas de baixa renda, às vezes o curador é o mesmo cuidador. Mas quando se trata de pessoas mais abastadas, pode ser um curador que vai administrar os bens, e esse curador ele vai nomear, vai contratar um cuidador para cuidar daquele curatelado. Então, não é necessário que more no mesmo endereço. Inclusive, eu já entrei com um processo de interdição, cujo o curatelado morava aqui na capital de São Paulo, e o curador morava no interior de São Paulo, em Campinas. E não teve nenhum problema, o juiz não indeferiu o pedido. Porque o curador, ele vai cuidar da parte administrativa. Ele vai gerir aquilo que o curatelado não pode fazer. Por sua deficiência mental ou outras enfermidades. Geralmente, em razão de deficiência mental. Isso aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, para vocês não incorrerem em erros de vender um bem e depois vocês terem que prestar conta ao juiz. Outra coisa também que tem que prestar muita atenção. Quem vender um bem de um curatelado sem autorização judicial, aquele comprador de boa fé, que provavelmente ele vai perder o bem, porque o bem foi feito de forma irregular. A venda foi feita de forma irregular. O curador terá de ressarcir o comprador. E se tiver perda, se aquele comprador fez benefício naquele bem, ele tem que ser indenizado. E o curador será responsável. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Se fizer a coisa de forma correta, com a autorização do juiz, não vai ter problema nenhum. Mas uma coisa tem que prestar muita atenção. E terem consciência. O curador, ele só recebe ônus. Ele não recebe bônus. A não ser um curador profissional que receba salário. Mas a maioria, que são familiares, só recebe ônus e não bônus. Por hoje é só e fiquem com Deus.